A É pessoa possível. querendo, É estando possível. aberta, é possível o É tratamento. possível. Como a pessoa aí trabalhando e percebendo a questão da depressão? Existe uma tristeza, que a pessoa está ali triste por algum motivo e tal. Sim. Mas, tipo assim, qual a chave que vira que você poderia dizer, olha, a partir daí eu acredito que deve começar a procurar um tratamento? Tipo, a pessoa às vezes fica triste, meio ali por alguma coisa e tudo, ou tá triste por uma situação já há um tempo, desempregado, alguma coisa nesse sentido, ou outras circunstâncias. Mas quais os pontos principais que indicaria, não, a partir daí é bom já começar a procurar uma ajuda para não deixar agravar Pelo muito? menos uma avaliação, né? Para saber se. Isso, isso. Pronto, assim. O DSM, que é o livro de diagnóstico de psiquiatria que a gente usa, né? Ele determina isso pelo tempo. A pessoa que está com um quadro de desânimo, diminuição do prazer, tá com a tristeza, a vontade dele de fazer as coisas que ele fazia diminuiu, né? Ele tá com isso há mais de 6 semanas. Há Ele mais de 6 semanas. ele já tá ali na suspeita, tá? Se não foi um quadro de luto, por exemplo, o paciente perdeu um ente querido e natural que fique triste, natural que demore um tempo para se recuperar, né? Mas assim, não sendo nesse caso, a gente suspeita que o indivíduo está passando por algum quadro depressivo, né? Então é bom fazer uma avaliação com detalhes para ver a vida do sujeito como um todo, ver se tem mais coisa também associado. E a suspeita vem nesse tempo, né? Pelo critério diagnóstico é o tempo, né? Existe a questão da intensidade também, né? A doença ela se manifesta pelo tempo, pela frequência e pela intensidade, né? Então, existe a questão da intensidade. Uma pessoa que entra num quadro de sofrimento intenso, né? Uma depressão assim abrupta, intensa, né? A gente tem que suspeitar. Em 2, 3 semanas a gente já pode fazer uma avaliação também para poder identificar, porque a tristeza por si só é uma emoção, é um sentimento que nós seres humanos temos, é uma emoção humana, né? Então a tristeza ela faz parte da nossa vida, né? A felicidade, a alegria, né? O medo, são emoções que fazem parte da nossa vida, né? Muito bem descrita por Santo Tomás de Aquino, né? A psicologia tomista, ela descreve muito bem as emoções do ser humano, né? Então, existe muito isso. Inclusive, falando em Santo Tomás de Aquino, né? Ele, sobre a ansiedade, que a gente comentou, que eu acabei esquecendo de falar, Sim. o Santo Tomás de Aquino, ele dá uma explicação para a ansiedade poética, mas não menos precisa. Certo. Né? Sabe um pouquinho, né? Ele diz que a ansiedade, que é o medo, né? Vamos falar assim de coisas similares, ela é uma desordem do amor. O indivíduo ansioso, ele ama muito aquilo que ele tem medo de perder. Por exemplo, a gente pega muito paciente que tem muito medo de morrer. Porque ele ama essa vida aqui, mundana, essa vida aqui, né? Tem paciente que tem muito medo de perder os seus bens materiais. Só de pensar que vai perder o que você tem, já começa a dar um temor, né? Então, há uma desordem do amor nesse sentido, por quê? Porque ele ama essas coisas, vamos dizer assim, materiais, que ele tem passageiras e ele perde ali na ordem da hierarquia aquilo que ele poderia amar primeiro, sem se atormentar com essas perdas do mundo que a gente vai ter invariavelmente, né? Que massa, viu? Show de bola. A Cleide, a Ivanilde, ela está perguntando assim, existe diferença entre angústia e depressão? A angústia, ela é um sintoma. É um sintoma que está presente tanto na ansiedade como na depressão. Síndrome do pânico também? Síndrome do pânico é um sintoma muito recorrente, inclusive. As pessoas que sofrem disso, relatam, dentre aqueles sintomas, né, aquele conjunto de sintomas, a angústia está dentro delas, né, como um sintoma, não como sinônimo de depressão, porque está dentro de outros sintomas, transtornos também. E a depressão em si já é diferente, já é a própria doença em si, não é?